Boa noite a todos. Meu nome é Viviane, acho que muitos de vocês já me conhecem, né? Eu venho aqui sempre, é um prazer estar nessa casa, essa casa que nos acolhe com tanto carinho. E hoje eu trago um tema para vocês que é dentro da minha especialidade médica e que a gente gosta de estudar as doenças à luz da doutrina espírita, para que a gente possa entender melhor por que a gente passa por certas coisas. Então, o tema de hoje é autismo, Alzheimer e o espiritismo. O que essas doenças têm em comum? E a gente vai entender isso hoje. Eu falo sobre isso porque na minha profissão eu sou neurologista. Então fica mais fácil da gente estudar certas coisas e principalmente a nossa Associação Médico Espírita, que tem estudos profundos sobre essas condições e o que seriam essas condições dentro do espiritismo. Então, nós vamos começar com a doença autismo, que hoje a gente já não chama mais de autismo. Hoje a gente chama de transtorno do espectro autista. Então a gente chama de TEA. O transtorno do espectro autista, ele é muito falado hoje, porque antigamente a gente convivia com as pessoas que têm TEA, mas nós não sabíamos que essas pessoas tinham sido vitimadas por essa condição. Então, muitas vezes a gente dizia que a criança era desatenta ou que a criança tinha dificuldade de aprendizado e deixávamos de fazer esse diagnóstico tão importante na nossa vida hoje. Mas, com o advento da modernidade e a observação tecnológica, hoje nos é muito mais tranquilo fazer esse tipo de diagnóstico. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, existe uma alteração genética, na grande maioria das vezes, e que compromete o indivíduo em 3 áreas principais da vida dele. Quais são essas áreas? A comunicação, a socialização e o comportamento. Então, nós dizemos que é uma doença cognitivo-comportamental. O que quer dizer uma doença cognitivo-comportamental? A cognição é o raciocínio, a inteligência e o comportamento. Então, uma doença que tem esta abrangência, ela acomete os indivíduos e clinicamente vai se manifestar sob a forma de alterações da cognição e alterações do comportamento. E a cognição e o comportamento vão fazer com que esse indivíduo tenha um comprometimento da socialização. Ok, nós também precisamos entender, chama transtorno do espectro autista. Quando a gente fala em espectro, a gente pensa imediatamente num leque se abrindo. Então, o que significa isso? O espectro autista quer dizer que o autismo se manifesta de maneiras diferentes, em graus de comportamento diferentes. Então, o que significa isso? Significa que eu posso ter manifestações leves, suaves, moderadas e graves. Que manifestações são essas? Manifestações de comprometimento da cognição, do comportamento e da capacidade de socialização. Então, um autista leve, por exemplo, a gente tem um nome, a síndrome de Asperger, ou Asperger, do jeito que as pessoas gostam de falar. Então, o Asperger é um indivíduo que tem um comprometimento autista de grau leve, ou seja, ele faz parte de um quadro que tem algumas características autistas,
mais é um indivíduo que convive na sociedade com mais tranquilidade. Então a gente vê que ele tem traços, manifestações suaves, mas é um indivíduo que trabalha ainda totalmente incorporado à nossa sociedade, apesar da sua dificuldade de socialização. Então, um exemplo que muita gente não sabe de um Asperger é aquele jogador de futebol da Argentina, o Messi. Então, o Messi é um Asperger. É interessante a gente falar assim, né? Ele joga futebol maravilhosamente bem, mas se a gente para reparar, ele não se socializa muito bem, né? Então, o indivíduo com um comportamento mais, digamos assim, individualizado, menos socializado. Ok, então o Asperger é uma pessoa que a gente até tem dificuldade muitas vezes de fazer o diagnóstico, porque a gente percebe que ele se alfabetiza, ele chega na faculdade, mas normalmente ele escolhe cursos que são cursos com pouca interação entre pessoas. Então, por exemplo, ele faz matemática, ele faz física, ele faz cursos que demandam que no máximo ele dê aula, mas não que ele tenha uma vida social. Então é interessante isso. A gente vê muito Asperger fazendo a opção por fazer, por exemplo, matemática. E se ele tiver que trabalhar em alguma coisa que ele tenha que interagir, né, um escritório, alguma coisa assim, ele prefere. Ok. Aí a gente tem a manifestação moderada, já dá para a gente imaginar que é um indivíduo mais comprometido do ponto de vista cognitivo, então tem uma inteligência mais dificultada, um comportamento social bastante mais dificultado. E um grau avançado já é um indivíduo totalmente comprometido. Então, os autistas avançados são aqueles autistas que a gente, né, já bate o olho e já sabe que é a doença autismo. Bom, como que eu desconfio que existe uma criança autista perto de mim? Então, que eu tenho um filho, ou que eu tenho um sobrinho, ou filho de um amigo meu. Então, desde o nascimento, essas crianças apresentam algumas características que são muito interessantes da gente observar. Por exemplo, essas crianças mamam no peito da mãe sem realizar contato visual. Então, são crianças que não gostam de olhar nos olhos, desde bebezinho. Outra coisa que a gente vê muito é que essas crianças têm dificuldade para interagir socialmente, então quando elas são jogadas em ambientes de socialização, por exemplo, as creches, elas ficam sozinhas. A tendência é a brincar sozinha. Mesmo com as crianças pegando fogo perto delas, elas estão sempre sozinhas no cantinho. Elas não atendem quando são chamadas pelo nome, como se elas estivessem totalmente desligadas. E por incrível que pareça, a primeira consulta é sempre no otorrino, para saber se a criança é surda, porque a mãe chama e a criança não atende. Então essa é uma característica autista, se não houver, lógico, comprometimento da audição. Uma outra coisa, quando essas crianças estão brincando, elas tendem a separar os objetos de uma forma que elas consideram lógica. Então você vê aquela criança brincando e ela separa os brinquedos brancos, os brinquedos azuis, os brinquedos amarelos. Ou, se ela tem um monte de carrinho, ela vai separar pelo tamanho. Os pequenos ficam aqui, os médios aqui, os grandes aqui. Então existe uma logística na cabecinha dela que faz com que ela agrupe as coisas com as quais ela trabalha. Então se ela tiver copos, ela vai enfileirar esses copos. Os maiores ficam aqui, os médios aqui, os menores aqui. Então, é um tipo de comportamento que difere totalmente das crianças que não têm TEA. Porque a criança que não tem TEA é baguncenta. Tudo dela está bagunçado. E a criança que tem TEA
já é organizada e metódica. E chama muito atenção também o fato dessas crianças pararem diante de objetos que chamam a atenção delas, principalmente objetos giratórios. Então elas ficam horas sentadas observando o movimento. Então, se alguma coisa colorida estiver girando, se elas encontrarem, por exemplo, a engrenagem de uma máquina, elas ficam sentadinhas na frente daquela máquina, observando o movimento giratório, e ali elas ficam horas, como se elas estivessem completamente hipnotizadas pelo movimento. Outras coisas que podem vir, mas que já nos dão dica de que é uma manifestação mais grave, por exemplo, os movimentos corporais. Então a criança tende a fazer movimentos repetitivos, né? Mãozinha, ela fica olhando a mãozinha, aquilo ali, ela fica muito tempo olhando aquela mãozinha e às vezes os movimentos são bruscos. Então o fato dos movimentos estarem mais agressivos fala em favor de uma doença de manifestação mais acentuada, tendendo às manifestações mais graves. E em vez de pedir as coisas como as crianças fazem, né? Me dá, não, eles pegam o adulto ou quem estiver responsável por eles pela mão e levam até o local, mas não verbalizam a vontade. Então eles mostram sem verbalizar. Então a criança quer água, ela chama o adulto, chega na frente do filtro e aponta, mas não verbaliza, quero água. E isso dura até por volta dos 5 anos de idade. Então os pais normalmente não acham que trata-se de um espectro autista, mas acham que a criança tem dificuldade para falar. E na verdade ele escuta e falaria perfeitamente, só que ele evita a fala. E o autista, ele é desligado do mundo. Então os acontecimentos ao seu redor não chamam a atenção dele. Uma engrenagem chama, mas se a casa estiver caindo, ele está completamente tranquilo, impassível, certo? Então essas são características que nos levam a perceber que pode existir um transtorno do espectro autista numa criança com a qual a gente convive. E essas características nos mostram também uma tendência ao isolamento. Então, a criança de espectro autista, ela tem uma dificuldade de interagir socialmente, ela se comunica mal, ela tem um comportamento introspectivo e tem dificuldade de perceber as coisas ao seu redor. Passa a impressão de que ela é uma ilha. Então a tendência ao isolamento, a tendência ao querer viver sozinho é muito grande. E esse é um comportamento que já vai fazer sentido para a gente do ponto de vista espiritual. Algumas pessoas interrompem a minha palestra para perguntar assim: Viviane, autismo tem tratamento? Então a gente diz assim, depende do que você quer. A primeira coisa, não tem cura. A segunda coisa, tem milhares de maneiras de nós tentarmos fazer com que crianças e adultos portadores de TEA convivam melhor com a sociedade. E se a gente começa desde a infância, nós obteremos melhores resultados com o tratamento. Mas o tratamento demanda o comprometimento de várias especialidades. Então ele é um tratamento multiprofissional. Então é bom ter psicólogo, é bom ter um terapeuta ocupacional, é bom ter um acompanhamento psicopedagógico correto, é bom na escola a criança ter um apoio, não só de estudos, mas um apoio emocional. Essas crianças devem conviver com crianças não TEA,
mas convivendo à medida de que todo mundo tem consciência de quem está ali, porque são crianças que podem sofrer bullying das outras crianças. Então é preciso uma conscientização da escola que admite um aluno TEA para que as outras crianças possam ter o respeito necessário, principalmente pelo fato de que essa criança não interage socialmente muito bem e não gosta do toque. Então ela não gosta de abraço, ela não gosta de beijo, ela não gosta de toque. Então, isso é super importante porque criança é preguenta, né? Criança acha um amiguinho que só quer abraçar. E aí esse amiguinho provavelmente vai levar uma mordida ou vai levar um safanão. Então, o que é mais importante a gente entender para a gente poder formatar o nosso raciocínio espiritual? Que os indivíduos portadores de TEA são indivíduos que não interagem bem socialmente. E a gente muda da criança para o idoso e vamos falar sobre o Alzheimer. O que é essa doença? Então, eu vou falar um pouquinho da parte científica do Alzheimer e depois nós entramos na nossa interpretação espiritual. Então, o Alzheimer é uma doença que causa uma deterioração do sistema nervoso central. Então, são funções cerebrais comprometidas e as funções cognitivas, que são as funções de raciocínio, inteligência, pensamento, são as funções primeiramente acometidas. E à medida do que a gente vai tornando a doença um pouco mais perceptível, a gente começa a perceber que principalmente, né, o comportamento e a memória são as primeiras manifestações dessa doença para que a gente possa notá-la, para que a gente possa percebê-la. E existem sintomas que são comuns. É lógico que a gente não tem um comportamento idêntico de todos os pacientes, mas alguns sintomas são comuns entre eles. E é a família que percebe, não é o paciente. Então vejamos que isso já é um determinante, porque se for um velhinho que mora sozinho, as pessoas vão demorar muito para perceber que ele está com algum tipo de alteração. Mas principalmente o que a gente pensa quando a gente fala em Alzheimer? Memória. É a primeira coisa que todo mundo pensa. No meu consultório eu recebo muitas pessoas dizendo assim, olha, eu tenho uma alteração de memória terrível. E aí eu sempre explico o seguinte, para a gente não entrar em pânico. Memória é uma coisa, atenção é outra. Dentro do nosso cérebro, alguns de vocês não vão saber do que eu estou falando, mas outros vão saber exatamente. Antigamente, quando a gente tinha o LP de vinil, para gravar a música, uma agulha furava esse vinil e conforme a profundidade dessa penetração da agulha, emitia um som e gravava aquilo ali. Então é justamente o que acontece no nosso cérebro. As nossas memórias, elas são gravadas conforme a repetição daquilo. Então se a gente tem aquilo repetindo muitas vezes, infinitas vezes, o traço de memória se aprofunda. Se eu tenho informações que só riscam o meu cérebro, muitas vezes nem faz um traço de memória. E aí, se eu tenho um indivíduo que ainda tem a atenção comprometida, não por uma doença, mas por uma série de informações dadas ao mesmo tempo, é lógico que ele não vai fixar o traço de memória. Se eu recebo a informação apenas uma vez e não fico com aquela informação repetindo na minha cabeça, ela vai desaparecer. Então isso é super normal, isso não é falta de memória, isso é déficit de atenção. Mas não é transtorno de déficit de atenção, é só um déficit de atenção normal de quem tem vida corrida. Nós mulheres, por exemplo, que muitas vezes administramos a nossa casa,
Cuidando das crianças que estão correndo para lá e para cá. Tem um menino correndo para lá, outro menino correndo para cá, o outro trepado ali na parede, querendo cair. Eu estou assistindo a televisão e o telefone toca. Ora, o meu cérebro não tem a menor condição de armazenar essas informações. Alguém vai ficar esquecido. Eu só espero que não seja os meninos, né? Melhor que seja o telefone ou a televisão. Mas é assim que acontece. Então, muitas vezes a gente tem a impressão, a falsa impressão, de que nós estamos com déficit de memória, e isso não é verdadeiro. Para a gente ter déficit de memória, é preciso que o cérebro adoeça. E para o nosso cérebro adoecer, é preciso que principalmente ele esteja envelhecido ou ele seja agredido. Como é que a gente agride um cérebro? A gente agride um cérebro com um cigarro, que dificulta a circulação sanguínea. A gente agride o cérebro com a bebida alcoólica. A gente agride o cérebro com algumas drogas lícitas e a gente agride o cérebro com as drogas ilícitas. E ainda tem uma série de outros fatores, como, por exemplo, a privação de sono, ou aquelas pessoas com humor depressivo. Todas essas alterações podem nos favorecer o surgimento de comprometimentos da memória. Um dos comprometimentos de memória que a gente conhece é o Alzheimer. E aí eu falo para vocês, nem toda demência é Alzheimer. É como se fosse o Bombril. Né? A gente conhece, se eu falar Bombril, todo mundo sabe do que eu estou falando, mas na verdade eu estou me referindo à palha de aço, uma delas a marca Bombril. Então o quadro demencial é a mesma coisa, existem outros tipos de demência. Uma delas é o Alzheimer, só que o nome pegou e todo mundo quando fala de Alzheimer entende que é uma doença só. Mas então a gente tem vários fatores que podem propiciar o Alzheimer. Então vamos de acordo com a sintomatologia, como é que essa doença começa. Prejuízo da memória. Qual a memória prejudicada? Recente. O indivíduo não consegue fixar mais nenhum traço de memória atual, nada do que você diga para ele vai ficar na cabecinha dele, mas se precisar dele lembrar de uma coisa que aconteceu lá na juventude ou na idade adulta dele, ele vai saber. Então eu tive um tio que tinha Alzheimer e muito interessante, ele não conhecia mais ninguém, praticamente não falava nada, mas se você ligasse o Sérgio Reis, ele cantava O Menino da Porteira inteirinho, a letra inteirinha. Então é uma memória antiga, porque ele era apaixonado pelo Sérgio Reis e cantava todas as músicas dele, desde sempre. Então essa memória não se apaga tão fácil, porque o traço é lá profundíssimo, né? Então, o prejuízo da memória recente. É difícil a gente perceber prejuízo da memória recente, porque nós todos estamos muito esquecidos, porque a vida tem cobrado demais da gente, então a gente se estressa e acaba esquecendo das coisas. Mas o indivíduo muda de comportamento. Então eu tenho aquela pessoa dentro da minha casa, meu pai, minha mãe, que sempre tiveram um comportamento de uma maneira retilínea, a gente conhecia, de repente ele se torna apático, não quer mais saber de viver junto com a família, para de tomar banho, tem dificuldade para se vestir, veste a blusa do lado avesso, nunca abotoa a camisa da maneira correta, troca os sapatos, põe um sapato de uma cor, outro de outra, meias também troca com frequência, e assim você começa a perceber uma modificação dos hábitos daquele paciente. E isso a família começa a perceber, e a família é que vai praticamente nos fornecer esse primeiro diagnóstico. E aí ele tem dificuldade de se comunicar, ele tem dificuldade para fazer operações matemáticas. Então, antigamente, ele ia à padaria e comprava 10 pães, e esses 10 pães custavam R$8, e ele dava uma nota de 10, pegava a nota de 2 e ia tranquilinho para casa. De repente, ele já não sabe mais fazer isso. Então, ele entrega a nota de 10 e vai embora, não pega o troco. Ou ele começa a brigar com a pessoa do caixa dizendo que o troco não era aquele, que era o outro.
Então, ele começa a não dar conta de fazer operações matemáticas que são básicas. E aí você começa a perceber, porque ele começa a reclamar. E assim ele não consegue mais fazer a gestão da sua própria saúde financeira. E aí a família muitas vezes tem que interditar, porque se for uma pessoa que é portadora de bens, pode queimar os bens na maior facilidade e encontrar gente que é extremamente desonesta e acabar ajudando a, né, dilapidar todo o patrimônio desse paciente. Ele tem, no começo, isso não acontece, mas depois ele começa a ficar confuso com relação ao tempo e ao espaço, então ele começa a se perder nas regiões onde ele sempre andava, e isso, a gente brinca que isso é centrípeto, né? Então ele vai saindo de um bairro, a dificuldade começa no bairro, de repente afunila para a própria rua, ele já não sabe mais andar na rua, afunila para a própria casa e chega ao ponto dele se perder dentro do próprio quarto. Então ele já não reconhece espacialmente as coisas, né? E o tempo, ele se perde. Então ele perde primeiro o ano, depois ele perde facilmente o mês e aí ele perde as datas e perde a noção dos aniversários, Natal, festas, né? As festas mais comuns, ele já não dá conta mais de dizer quem é quem. Começa a perder objetos e é por isso que a gente orienta a família sempre a otimizar a casa desse paciente. Então tem que ter uma gaveta de chave, tem que ter uma gaveta de documento, porque senão você vai achar a chave do carro no açucareiro. Isso é super comum. Então, de repente, a chave está lá dentro da vasilha de feijão. E isso acontece. E aí a família que vê, porque ele não vê e ele não vai achar a chave de novo. Então a gente costuma falar, ó, põe ganchinho e ele vai aprender a pendurar a chave no ganchinho. Enquanto ele der conta, isso vai acontecer. Ele também tem alterações de humor, ele flutua entre a alegria e a tristeza muito fácil, né? Uma labilidade emocional importante, e muitas vezes ele se irrita e podem surgir comportamentos de ciúme que são muito comuns. Então eu tinha uma pacientinha que chegou no meu consultório porque o marido dela, ela tinha 70 e alguma coisa, o marido tinha 80 e alguma coisa, e ele queria brigar com um rapaz que entregava as cartas na casa deles. Esse rapaz devia ter uns 20 e poucos anos, mas ele cismou que o rapaz não estava indo entregar a carta, estava indo cortejar a esposa dele. E aí ele falou isso para mim, esse rapaz vai cortejar minha esposa, isso não existe, não pode, e eu não vou deixar acontecer isso. E ele começou a se tornar agressivo com o carteiro. Né? Então isso acontece, são comportamentos que a gente chama de bizarros, mas não julgando o comportamento, a gente chama de bizarros porque fogem a um comportamento natural do dia a dia, né? E esses pacientes também começam a ter um comprometimento da realização de tarefas cotidianas. Então você pede para ele varrer uma sala, ele não dá conta de varrer a sala. Você pede para ele passar um pano, ele não consegue pôr o pano no rodo. Então essas atividades, né, fazer um arrozinho, às vezes colocar água dentro do copo para beber e eles não conseguem realizar esse tipo de tarefa. Mas não é para todo mundo isso. Não tenham tanto medo. Os quadros demenciais, a menos que sejam muito provocados, eles acontecem nos indivíduos mais velhos, acima de 65 anos, e o Alzheimer mesmo acima de 80. Então, acima de 65 anos, a gente pode ter, em doenças como o Parkinson, por exemplo, quadros demenciais mais precoces. A gente pode ter num indivíduo que é hipertenso, grave, e que não trata, quadros demenciais mais precoces. No indivíduo que bebe demais, é muito comum quadros demenciais precoces. Naquele indivíduo viciado em medicamento para dormir, por exemplo, que é um medicamento que atua diretamente na nossa parte cognitiva, ele é um indivíduo que, como ele desliga para dormir, ele desliga para raciocinar também. Então a gente pode ter quadros demenciais. E
Tabagistas, como eu falei, prejuízo da circulação sanguínea, principalmente a microcirculação, e aí a gente tem um cérebro comprometido, envelhecido antes da hora. Indivíduos também tinham um boxeador, né, muito famoso, eu era criança, né, Muhammad Ali, alguns de vocês vão saber, e ele teve um quadro demencial por excesso de trauma craniano. Então ele levava tanta pancada na cabeça que contusões consecutivas levaram a um comprometimento cerebral. Então, muitos traumas cranianos também podem fazer isso. O histórico familiar. Ah, meu pai tem Alzheimer, será que eu tenho? A gente diz que o indivíduo tem propensão. Não quer dizer que ele vai ter a doença e porque é filho, mas existe realmente uma propensão a ter o quadro, tá? Indivíduos que dormem pouco. Indivíduos que dormem pouco são indivíduos propensos também a fazerem quadros demenciais. E aí a gente tem, como todas as doenças, uma fase inicial, que a gente já citou, a fase intermediária e a fase grave. A fase grave é aquele indivíduo completamente comprometido, que já não reconhece mais as pessoas e já tem uma vida de dependência total. Como que eu evito o Alzheimer, então, Viviane? Pelo amor de Deus, diga-me, eu tenho um pai com Alzheimer e eu não quero ter. Tudo depende dos seus hábitos de vida. Então, a prática regular de exercício físico hoje mostra que a dificuldade de instalar doenças como o Alzheimer é grande em indivíduos que praticam exercício físico, por uma série de fatores, mas principalmente porque eles oxigenam o cérebro muito mais, de uma maneira muito maior, né? Passa muito mais oxigênio nesses neurônios e principalmente porque o exercício físico é um exercício cerebral. Nós temos dois hemisférios cerebrais, então nós temos dois lados do cérebro que se comunicam numa estrutura lá no meio delas, como se fosse uma ponte que liga as duas partes do cérebro. E essa ponte, ela é ativada quando nós fazemos exercícios motores de coordenação. Então veja, andar, como eu uso uma perna, depois a outra perna, depois a outra perna, eu comunico os dois lados do meu cérebro. Só que é um exercício bom? É um exercício bom, mas muito mais legal é eu fazer uma bagunça para o meu cérebro ter que trabalhar rapidamente. Então, a coordenação dos braços, diferente da coordenação das pernas, já é um exercício que eu estou trabalhando mais. E se eu danço? Se eu danço, eu trabalho horrores, porque os passos são sempre muito coordenados. Então, dançar é muito bom, dançar é maravilhoso. Eu mando meus velhinhos todos dançarem. Eu adoro aquelas matinês em que eles podem dançar. Então, eu falo, vai dançar, só não bebe. Dança sem beber, vai tomar suco. Alimentação balanceada, fundamental. Então a gente precisa comer proteína. O prato tem que ter cores. Arroz e feijão é branco e preto. Então o prato tem que ter cores. Quanto mais cores nós tivermos nos nossos pratos, melhor. Quanto menos alimentos processados, melhor. Quanto menos industrialização, melhor. Qualidade de vida. Qualidade de sono. Por que hoje a gente tem dificuldade para dormir? Porque inventaram um negócio chamado TikTok. O trem do demônio, né não, gente? A gente liga aquele troço e a gente fica vendo um vídeo, a gente começa a rir, vai ver outro vídeo, começa a rir. E aí pronto, quando a gente assusta, tem 1 hora que você está no celular, já deu meia-noite e você não dormiu. E o pior, aquele negócio excita a gente e atrapalha o sono. Então, coisas como celular, televisão e computador dentro do quarto, não pode. A hora de dormir é uma hora sagrada. A gente tem que entrar para o quarto e botar aquele quarto escuro, preto, a ponto de eu chutar a cadeira se eu levantar, porque eu não vi a cadeira, né? E tirar todo o estímulo visual e auditivo que tiver.
Se eu quiser dormir ouvindo música, tem que ser música mantra. Não pode ser música clássica. Você bota um Beethoven para você dormir, né? Não tem condição. Então a gente precisa, né, na internet agora, no Spotify, tem uns negócios lá que falam assim, músicas para dormir. E aí o negócio é assim... Esse pega a frequência cerebral e desliga os ritmos cerebrais nossos que são responsáveis pela vigília. E aí a gente dorme. Então ouvir um secador de cabelo é ótimo. É ótimo. Libera as frequências de alerta e faz a gente dormir. Então esses exercícios são fundamentais para que a gente faça higiene do sono. E dormir bem previne quadros demenciais. A estimulação cognitiva, como eu disse, então eu falo para os meus pacientinhos, ó, você precisa jogar jogo da memória. Jogo da memória no computador é maravilhoso, mas pega o vô e vai disputar com um neto de 5, 6 anos de idade um jogo da memória. Vocês acham que o neto vai deixar o vô ganhar? Nunquinha. Então o neto faz com que ele desafia o avô a trabalhar a memória verdadeiramente. A gente vai e fica deixando o vozinho ganhar. Para quê? Ele tem que ser desafiado mesmo, ele tem que sair da zona de conforto. Então é isso que a gente tem que fazer, mas não é disputar querendo matar também não, porque a gente não tá criando inimizade nenhuma nem semeando a discórdia, né? Interagir socialmente. Esses pacientes que têm essas dificuldades, se a gente permitir que eles se isolem, aí a gente está tirando eles da sociedade. Então levar para o parque, levar para passear, levar para um encontro familiar é fundamental. Eu só não vou levar ele para um cinema, porque ele vai dormir. Eu não vou levar ele para uma balada, porque ele não aguenta, né? Então tem que ser passeios que sejam adequados e que causem neste paciente prazer em realizar. Então, coisas que deem prazer e não coisas que deixem ele irritado. E fazer o possível para reduzir o estresse, se é que isso é possível. Ok, já falei demais da medicina. Agora vamos falar do espiritismo. Então nós estamos diante de duas doenças que são cognitivo-comportamentais. Então elas pegam a capacidade de inteligência de um doente e pegam o comportamento, alteram o comportamento. Ok, o que o Espiritismo fala disso? Então se vocês forem no site da Associação Médica Espírita, existem mais de 5.000 trabalhos realizados à observação, tanto do autismo quanto do Alzheimer. Então, os médicos espíritas, eles se empenham muito em observar a ligação entre essas doenças. E o que perceberam, na grande maioria dos trabalhos? Que esses indivíduos têm causas espirituais muito importantes. Por exemplo, a culpa. Quem de nós não carrega a culpa, né? Mas são grandes culpas. Culpas, ódio, mágoa, depressão, sentimentos enfermiços como a necessidade de vingança. Esses pacientes apresentam encarnações e encarnações e encarnações com o mesmo tipo de comportamento. E por odiar tanto, eles começam a se isolar socialmente. E aí eles registram esse ódio sob a forma de cicatrizes no perispírito. E aí as cicatrizes perispirituais vão acabar acometendo geneticamente a estrutura física desses pacientes. E que estrutura física é essa? Os neurônios. Então os neurônios são acometidos por um desenho cicatricial perispiritual que acaba propiciando as doenças.
E aí a gente fala assim, ó, mas todos nós temos culpa, temos ódio, temos rigidez de caráter, temos vontade de nos vingar, temos as nossas maledicências que são tão comuns na nossa vida e temos aqueles que de quem a gente não gosta. Então, como que faz? Nós tudo vamos ter demência? Aí que entra a conscientização, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje. É se conscientizar de que nós carregamos todas essas cicatrizes, mas nós, através do esclarecimento sob a forma de estudo e através da mudança do nosso comportamento, através do nosso livre-arbítrio, nós conseguimos modificar também o que pode ser um destino que já talvez estivesse até traçado. Mas a gente consegue modificar isso modificando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, esses indivíduos, eles passam a viver dentro de si mesmos, porque eles não conseguem conviver com esse passado complicado, esse passado espiritual complicado. E aí o espírito pede o autoisolamento. Esses espíritos trabalharam muito, como nós, contra as leis divinas. E quanto nós infringimos as leis divinas na nossa vida. Então a gente faz isso diariamente. E a gente não pensa que isso não tem consequências. Isso tem consequências. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai nos oferecendo chances. Só que cada chance que Ele nos oferece e que a gente desperdiça, a gente gera uma cicatriz no nosso perispírito. Então, é isso que a gente pensa. Vamos nos esclarecer para que a gente modifique os nossos comportamentos, para que a gente modifique os nossos pensamentos. Então, quando alguém me fecha no trânsito, o máximo que eu posso fazer é 1, 2, 3, 4, 5. Vai com Deus. Né? A gente tem que fazer esse exercício. Parece um exercício bobo, mas é um exercício que transforma a nossa vida. Quando a gente acorda de manhã e diz assim, gente, eu não aguento encontrar com tal pessoa, vou rezar por ela agora. A reza pode até não sair do coração, mas o fato de você rezar todos os dias por alguém que você não gosta, vai acabar quebrando em você essa mágoa e principalmente não chegando nele a energia ruim que você manda. E rezar pelas pessoas que a gente gosta. Isso é fácil, mas também é maravilhoso, porque blinda as pessoas que a gente gosta de sofrerem por conta de outras pessoas que não gostam delas. Então, a prece é maravilhosa. Vir tomar passe na casa espírita é espetacular. Assim como é espetacular engolir a hóstia lá na Igreja Católica ou fazer parte de um culto evangélico. Estar perto de Deus é que é verdadeiramente importante. E muitas vezes a gente se desliga, às vezes pelo simples julgamento de que, não, eu não gosto, acho isso chato. Pois é, mas você está se afastando da sua cura quando você acha isso chato. Então, o que a gente tem que entender, acima de tudo, é que essas doenças são doenças que afetam o indivíduo principalmente, mas não podemos esquecer que elas afetam um grupo. Quando essas doenças acontecem, um grupo se envolve nessas doenças. O primeiro grupo é o grupo familiar, que sofre e aprende, porque não tem opção. Porque aquele que acha que tem opção, abandona. Mas aquele que ama de verdade sofre e aprende. Então é fundamental o convívio. Existem aquelas pessoas ligadas indiretamente, por exemplo, cuidadores. O que o cuidador tem de vínculo afetivo? O cuidador está lá para trabalhar e ganhar o dinheiro dele. Muitas vezes ele trata com maior carinho e etc., mas não é o mesmo vínculo familiar. Só que o cuidador também está ali por um motivo. Ele também precisa de burilamento. E aquele cuidado com o indivíduo doente traz esse burilamento para ele de uma forma indireta. Então, é um núcleo. O paciente que está passando por aquilo,
ele também aprende. E todos nós que estamos envolvidos no cuidado dessas pessoas, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicopedagoga, todos nós que estamos envolvidos profissionalmente também aprendemos. Porque Deus é tão misericordioso que não restringe o aprendizado. Muito pelo contrário, Ele abre o leque. Ele dá para a gente a oportunidade de crescer com as nossas dificuldades. E aí, não temos dúvida de que tratam-se de dívidas encarnatórias. Então, o que a gente faz com uma dívida? A gente paga. Como é que a gente paga? De acordo com o que a gente dá conta. E é assim que a gente tem que fazer. De acordo com o que a gente dá conta, a gente vai vivendo todo esse envolvimento coletivo que acontece, motivado por essas doenças. E quando se invertem os papéis, principalmente no Alzheimer, e que nossos pais viram nossos filhos, a gente experimentar coisas que a gente provavelmente não experimenta, que é o perdão, o entendimento. O perdão é fundamental, porque eu preciso perdoar. Deus é tão maravilhoso que hoje eu estava atendendo um paciente que chegou com a mãezinha dele com a cadeira de rodas e para colocar ela na maca para fazer o exame comigo, ele disse para ela assim, ele foi colocando ela assim de uma maneira estabanada e ela disse assim, meu filho, não me coloca desse jeito que você me quebra. Aí ele disse, uai, mas eu te coloco todo dia desse jeito, você está com frescura na frente da médica. Aí ela disse, não, eu queria que você me tratasse como eu te tratei. Aí ele disse, então foi na porrada. Como é preciso o perdão numa situação como essa? Porque ele fixou uma imagem e não conseguiu perdoar aquela imagem da mãe. E agora a mãe enfermiça inverteu o papel e ele não está dando conta de ser superior àquela mãe, que provavelmente não deu para ele o carinho que ele queria, mas que exige dele agora que ele tenha uma atitude muito mais nobre. E essa atitude mais nobre é montada em cima do perdão. Então hoje eu nem sabia que direito que eu ia falar de exemplo e a coisa aconteceu na minha frente. Então esse é o exemplo maior de inversão dos papéis. E aí não tem aquela música que fala assim, love is in the air, o amor está no ar, para corrigir e para termos grandes oportunidades diante dessas doenças, eu digo que o amor está no lar. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu peço perdão por ter adiantado o horário um pouquinho, mas é um tema que a gente, se falar pouco, não aprende, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Uma ótima noite.